tem sentido isso, se você parar pra pensar, de um Deus que joga com ele mesmo. E faz sentido isso, essa analogia. Porque se ele é um Deus poderoso acima de tudo, que criou todas as coisas, e ele criou o mal, criou o bem, criou as trevas, criou a luz, e ele criou o mal também, criou Satanás. Então, se ele é o mais poderoso, porque foi ele que criou, então ele sempre vai ganhar as batalhas, sempre vai ganhar, né, as lutas. Afinal de contas, o ganhador vai ser ele mesmo. Então, para você ver que a religião é um estado mental de doidice, de louquice, de gente que acredita nessas coisas. Ela deve estar com um problema mental, psiquiátrico gravíssimo mesmo, de anicômio mesmo, conversa de anicômio mesmo. Porque como é que você acredita em uma divindade que ele criou todas as coisas e ela é onisciente, onipresente, onipotente, une tudo, então ele sabe de tudo, no final das coisas, o que vai acontecer. Ele sabia o que eu ia, ele sabe o seu deitar, ele sabia o que você ia passar, ele sabe o seu fim, ele sabe o seu começo, ele sabe o seu meio, ele sabe o seu fim, ele sabe tudo, de todas as histórias de todas as pessoas, de toda a raça humana que já viveu nessa vida, ele já sabia de tudo. E se ele sabe o fim das coisas, e ele sabe que ele mesmo vai ganhar nesse jogo, né? Ele criar o demônio, criar o Satanás, e dizer que vai criar essas figuras mitológicas, né? Como também tem muita gente que dá muita importância para outros deuses, porque Shiva é mais poderoso, mas porque outra religião, Osíris, ou Horus, Mitra é mais poderoso, entendeu? E quem acredita nessas divindades mitológicas sempre vai dizer que a sua divindade é mais poderosa. E não faz sentido. Você vê que é uma louquice, a religião é uma louquice. É um jogo que o tempo todo ele está dizendo que Jesus está lutando, jogando com... O Satanás está jogando com Deus. O Satanás está querendo pegar mais almas para ele. O Jesus está querendo salvar mais almas. Então, que analogia é essa? Se Jesus ele é onisciente, ele está presente em tudo, ele está em todos os lugares, ele vê tudo. Ele é onipotente porque ele pode proteger, ele pode fazer alguma coisa mudar, né? Pode proteger, pode ajudar as pessoas e muita gente está precisando dele. Ele vê muita gente aí sendo estuprada, crianças sendo abusadas, né? Ele está presente ali, onisciente, ele sabia. Como é que você, que é um Deus, e você sabe todas as coisas que vão acontecer, um Deus que sabe todas as coisas que vai acontecer, sabe do fim, sabe do início, sabe do começo, sabe de tudo. Qual o sentido de você criar as coisas, sabe? Você criar as coisas e você mesmo jogar com você mesmo? Não é louquice isso? Se eu sei que a criança vai ser abusada pelo pai, que sentido é Deus? Tá onisciente, estando presente ali, ele assistir tudo isso e não fazer nada. Nem dá nenhum sinal, nem mesmo usar algum pastor, usar a mãe, no sonho da mãe, sua filha vai acontecer isso com sua filha. A família de 10 pessoas que morreram no avião.
Se Jesus sabia, se Deus sabia que aquelas pessoas iam morrer naquele avião, 10 famílias. Se Deus sabia de tudo daquilo, porque o onisciente sabe, ele estava presente. E o onisciente, ele já sabe, onipresente, onipotente. Ele já sabia que ia acontecer aquilo, porque ele não avisou ali alguém, um sonho, alguma coisa revelativa, para aquelas pessoas impedirem daquilo, né? Ou até mesmo ele é onipotente, ele poderia estar ali protegendo aquelas pessoas diante de crianças dentro do avião. Então, um Deus que sabe todas as coisas e sabia de tudo aquilo, qual o sentido de você ser um Deus tão poderoso e saber que você sempre vai ganhar em todas as batalhas e você acusar, dizer que você foi pro inferno, julgar as pessoas, você foi pro inferno porque você fez isso, porque você deu lugar ao Satanás. Mas ele já não sabia, ele não criou todas as coisas, ele não foi ele que escreveu sua história, foi ele que deu esse plano para você, não foi ele que pensou e mostrou, ele que escreveu o seu plano, que você ia passar, o que você não ia passar. Ele não sabia o seu fim, ele não contou, antes de você vir ao mundo, ele já não sabia da sua história, o que ia acontecer com você, e porque ele cria as coisas para condenar o ser humano do mal que ele mesmo criou para ele, para lutar com ele, sabendo que ele mesmo é o vencedor, que ele mesmo vai ganhar, porque ele é o mais poderoso. Então, na história, na fictícia, ele é o mais poderoso, então ele sabe que ele sempre vai ser o ganhador da história. E que sentido seria isso, gente? Você vê que a religião, o cristianismo, ela é movida por um jogo. É todo tempo um querendo competir com o outro. Não, a igreja do Edir Macedo tem que ganhar, tem que arrecadar mais dinheiro, mais do que a outra igreja, né? Não, essa igreja aqui é mais certa, essa aqui é mais errada. Aí um fica competindo com ela, né? Os retardados ficam feitando essas coisas e não percebe essas coisas, né? Como é que você participa dessas coisas, você não tem, né? A gente é movido de jogo, principalmente uma criança, né? Gosta de jogo. Mas qual o sentido de você criar, a humanidade criar uma divindade, criar um Deus para ele mesmo, que ele vai ganhar sempre, que ele joga com ele mesmo? Porque a humanidade criou os seres, as divindades para poder jogar com ele mesmo. Então, não é? Aí você vê que essas pessoas, né? Elas vão repetir isso cada vez mais. Anos que passam, vai se repetindo isso cada vez mais. Desse hospício de psiquiatria, de problema mental mesmo, que a religião, ela é uma loucura mesmo. É uma loucura. Aí você percebe que não tem sentido você, de um Deus, sabendo que ele vai jogar. Vou dar um exemplo. O Neymar joga com o Neymar. Ele jogando a bola para ele mesmo, sabendo que ele um dia ele vai ganhar o jogo, sempre. Tem sentido isso? Se ele é o todo-poderoso e sabe todas as coisas, se é tudo presente. Ah não, mas o demônio, Satanás, me deu uma doença. Não. Eu fui pro inferno. E foi o Satanás que me colocou no inferno. Não, não foi o Satanás, foi o seu Deus, o Deus da Bíblia, né? Ele mesmo colocou você no inferno. Não foi o Satanás, porque se ele cria o Satanás, você cria as peças do jogo. Por exemplo, você cria as peças do jogo. Você sabendo que você sabendo qual é que você vai pegar, você sabendo
qual o final dela, você sabe, sabendo que você vai ganhar de todo jeito. Qual é o sentido disso? Igual você colocar o Satanás para lutar, colocar alguém no inferno, né? Ah, foi o Satanás que me deu a doença. Foi o mal que quis destruir minha vida. Foi o Satanás que colocou no inferno. Foi o mal que... Foi o Satanás que armou isso pra mim acontecer comigo. Mas se Deus sabia de tudo, e ele já sabia que ele sempre é o vencedor, e ele criou o mal para ele mesmo, para lutar com ele mesmo, né? Porque não faz sentido você ser um Deus e criar o mal, criar outra divindade para lutar com você mesmo e sabendo que você vai ganhar todas elas. Então, não tem sentido isso. Quem colocou você no inferno foi Deus. Não foi o diabo, porque foi ele que colocou. Porque ele já sabia. Ele foi o primeiro a saber. Ele já sabia o esquema todinho do final do jogo. Ele já sabia. Ele estava presente ali. Ele já armou tudo do jeito que ele queria, porque ele é o mais poderoso e ele já sabia que você ia pro inferno. Não foi o diabo que é o culpado, mas sim o ganhador o ganhador e o culpado é Deus, né? Aí as pessoas não pensam uma coisa, só você precisa só do seu cérebro. É a mesma coisa de só você pensar, gente, essas coisas, essas contradições. Você vê que essas divindades da Bíblia, essas divindades que a religião de loucura que criou na humanidade, é uma loucura, é uma coisa de psiquiatria. Por isso que esse Brasil, infelizmente, é atrasado por conta desses tipos de gente, de religião, da religião, que é atrasado. Por isso que o país não vai pra frente de jeito nenhum, né? Aí esses safados desses pastores, né, ficam se aproveitando dessas pessoas, analfabetas, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não questionam. E eles ficam comendo dinheiro das pessoas. As pessoas acreditam, né? Ninguém vai mudar esse cabo iceberg, né? Pra mudar pra outra coisa que está dando certo. Então eles vão continuar contando história pra você acreditar, poder pegar seu dinheiro. Aí muitos deles vão lá para a Câmara de Deputados, vão lá para a política. Aí fica influenciando essas coisas, porque o país é muito religioso. O país é 95% de religião cristã. Aqui no Brasil, isso já tem um estudo já. Então, você percebe que a religião não resolve nada, ninguém vai pra frente, um Deus que ele mesmo joga com ele mesmo ganha, ele sabe todos os jogos, ele vai ganhar sempre, né? Sempre vai ganhar. E que sentido tem isso, gente? Né? Você fazer uma oração, você tá querendo orar, fazer uma oração, aí você vai, não vou orar não, porque Deus já sabe de tudo. Deus, antes mesmo de você falar, né? Eles contam a história, eles contam essa frase, antes mesmo de você falar, Deus já sabia. Então, que sentido é esse? Se Deus sabe todas as coisas, sabe? E qual o sentido disso? Porque você ora todos os dias, porque você clama, porque muita gente fica nos hospitais orando, clamando. Que sentido é esse? Você ser um Deus e ficar sabendo o que as pessoas vão falar. Antes mesmo dela falar, você já sabia o que elas iriam falar. Aí você vai ficar só escutando isso e você muitas vezes escuta e você não faz nada, né? Uns é mais merecido do que os outros, ou uns são mais ajudados do que os outros, né? A injustiça nesse país, você vê. Então não faz sentido, né? É uma religião de loucura, né? Um Deus que joga com ele mesmo, que ele sabe que vai ganhar todas as batalhas, né? Ele sabe o final, porque quando você é um Deus e você cria o mal, você cria uma divindade. Você, com certeza, você vai criar uma divindade, o mal, você vai criar uma divindade
você não vai querer que aquela divindade, aquela coisa seja maior do que você. Então, ele sabe que ele é mais poderoso. Então, ele criou o demônio, o Satanás, sabendo que ele é o mais poderoso e ele sempre vai ganhar essas batalhas, né? Que ele diz que é batalha espiritual, não sei o que, né? Aí, sabendo que ele vai sempre ganhar, qual o sentido disso? Não é coisa de retardadice, de idiotice, né? E todo mundo vai pro inferno? Todo mundo vai pro inferno. Ele já sabe disso? Ele já sabe. E ele faz alguma coisa? Não, ele já sabe. Aí muita gente acha que tá lutando uma luta espiritual, que não sei o que, né? Que não sabe que quem vai ser o vencedor e é só no juízo final. Não sei se vai ser Deus ou se é Satanás, né? Aí tem uns que diz que tem certeza já, né? Que é Jesus que Deus vai ganhar. Então é um Deus que compete com ele mesmo, né? A competição é entre ele mesmo e ele sabe que vai ganhar todas elas, né? Então, qual o sentido, gente? Qual o sentido é isso? Me fala, por favor. Me contem a opinião de vocês nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês. Porque não tem sentido nenhum você criar um Deus sabendo que você sempre vai ganhar as coisas, né? Você, não, mas as pessoas que morrem aí de acidente na rua, essas pessoas, Deus já sabia que elas iam sofrer um acidente e iam morrer. Já sabia de todas as coisas, todas as tragédias do mundo que acontece, Deus já sabia que ia acontecer, né? E aí muita gente diz, não, mas foi obra do diabo que fazendo que aconteça isso comigo. Mas Deus sabe todas as coisas. Aí Deus sabe todas as coisas, ele sabia que você ia, uma pessoa que é religiosa, pensar nisso, não, mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabia que você ia ser estuprada. Ele sabia que você ia morrer naquele avião ali, 10 pessoas da sua família. Ele sabia e mesmo assim ele não fez nada, porque ele foi onipotente. Mesmo assim, ele estava ali presente, ouviu você clamando, orando, e ele não fez nada. E você vendo isso, um Deus vendo isso, esse Deus é um psicopata. Porque você vê essas coisas e vê ser tudo isso e você não faz nada. Não, mas Deus é amor. Deus ajuda as pessoas, né? De tantos religiosos no mundo, nesse mundo aqui no Brasil, nenhum revelou nada, nenhum mostrou nada. Não, mas quem é o culpado? Aí Deus, o Deus da Bíblia, ele sabendo de tudo, ele vai mesmo assim, coloca o diabo para o povo culpar o diabo pelo que aconteceu ali, da tragédia. Sabendo que foi Deus que criou todas as coisas. Ele criou o mal e ele criou ele mesmo, criou as pessoas, sabendo que o final delas ia acontecer. Criou o demônio para culpar o ser humano, culpar o diabo e não culpar ele das coisas ruins. E ele mesmo criou o mal, o Satanás, para poder jogar com ele mesmo. E ele sabendo que vai ganhar todas, né? Porque ele sabe que ele é o mais poderoso, então aí as pessoas ficam culpando o Satanás, o mal, sabendo que o Deus dele é o mais poderoso e vai ganhar a batalha. Qual sentido isso? Você culpar algo que sabe que não é tão poderoso assim, para tirar a culpa de Deus e colocar no diabo, no Satanás, e depois sabendo que Deus é o mais culpado, porque foi ele que criou e ele tá jogando com ele mesmo, que ele sabe que vai ganhar. Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, onipresente, onipotente,
Ele é tudo, ele sabe de tudo. Antes mesmo de eu falar isso aqui, muita gente acha, antes de você ficar falando essas merdas aí no YouTube, não sei o que, não sei o que, você acredita nessas coisas, você é uma bestalhada, você é discípula de sei quem. Mas Deus sabia que já ia falar essas coisas, essa divindade aí, né? Já sabia que eu ia falar todas essas coisas. Ele sabia que eu já ia acreditar nessas coisas. Ele sabia que eu ia questionar ele sabia que eu ia abrir um canal e ia ficar falando sobre esses assuntos aqui. Então, qual o sentido ele me condenar pro inferno, sendo que ele é mais poderoso do que o diabo e ele dizer que foi, e eu dizer que foi o diabo que colocou no inferno por conta e não foi ele que me colocou. Então, eu sei que foi ele que me colocou lá, né? Não foi o diabo, foi ele mesmo que me colocou. Não foi o diabo. Porque ele criou o mal e para tirar a culpa dele, sabendo que ele é o causador de tudo. Porque foi ele que criou, né? E ele sabia disso tudo, né? Gente, sinceramente, eu acho a religião um fracasso, uma ilusão, um problema mental seríssimo, porque qual o sentido de você criar as coisas, criar a humanidade para colocar em um planeta Terra, para compartilhar, né? Viver com outros seres humanos, para brigar entre eles, né? Tirar uma vida de uma das outras, ficar perseguindo com preconceito com as outras, separar pessoas. Qual o sentido de um Deus? Eu vou criar a humanidade aqui, eu não sei se vai dar certo, mas se der merda vai ficar assim mesmo. Vou colocar essa humanidade aqui nesse planeta Terra, vou colocar eles aqui para ficar brigando entre eles e se matando e já seja o final disso tudo mesmo. Então, qual o sentido de você ser um Deus e saber tudo, o sentido disso, saber o que vai ser o final do fim da humanidade? E você vê seus filhos, colocar 2 filhos no mundo ou mais, né? Milhões de filhos no mundo, para ficar brigando por religião, brigando um tirando a vida do outro, preconceito, com racismo, e separando pessoas, né? E aí depois diz que Deus não faz exceção de pessoas, né? Mas faz. Aí, pra você ficar vendo brigando, aí ver qual que vai sobreviver nesse final disso tudo, pra te chamar de pai, ou chamar tu de mãe. Você faria isso? Colocar 2 filhos no mundo pra ficar brigando, pra depois no final dela, que você já sabe, no final dela, né? No final da história de tudo. Qual que vai te chamar de pai? Pra saber qual que vai te chamar de mãe? Né? Você divide sua vida com animais que você não faz nem ideia. Com seres humanos que você não faz nem ideia que seja. Né? Você ficar matando animais para sobreviver pelo resto da sua vida. Matando animais para sobreviver. E animais matando outros animais para poder sobreviver. Você ser um Deus e criar essas coisas. Você criar doença, você criar... Não. E essa história dele morrer e ressuscitar, então ele não morreu. Né? Porque se ele criou todas as coisas, se ele criou a morte, se ele criou a vida... Então ele é todo poderoso, né? Como ele joga com ele mesmo, né? Ele cria o demônio, o mal, pra jogar com ele mesmo, sendo que ele é ele mesmo e ele vai ganhar sempre tudo, né? Aí, qual o sentido de ele dizer que morreu e ressuscitou? Sendo que ele criou a morte, criou a vida, né? Então ele não morreu. Quem sabe, ele sabe, né? Quando você cria as coisas, tem poder sobrenaturais e tudo. Você vê até nos desenhos de ficção, Batman, até esses desenhos, essas divindades são super poderosas que a gente cria e você vê umas ajudando as outras.
Você não vê um Deus que é real, que os religiosos acreditam que é um Deus real, e você não vê ele fazendo isso. Mas você vê um desenho, né? Um Deus fictício, desenho que a humanidade criou, você fazendo, né? E por que um Deus real não faz isso, né? Já se perguntou isso? Então, qual o sentido disso, né? Ele criar as doenças, tudo isso, né? Sabendo o fim disso tudo, né? Sabia que seu pai ia morrer de doença. Sabia que o acidente ia acontecer desse jeito. Ele sabia de tudo, todo detalhe. E você que diz que conversa com ele, o religioso que diz que conversa com ele não pergunta essas coisas. Ele não tem áudio, não tem prova nenhuma. Deus falando, não, vai acontecer isso com você. Vai acontecer isso com você. Você vai morrer disso. Você vai acontecer alguma coisa com você. Cadê? Eles têm uma conversa, fala com Deus, eles dizem que fala com Deus, eles dizem que conversa com Deus. E porque ele não preveu muitas coisas. Tipo, eu vou ter um filho, né? Pessoa religiosa vai dizer que vai ter um filho, tem um sonho de ter um filho. Aí o filho nasce, aí tá com a doença. Ele diz que conversa com Deus. E por que Deus não falou pra ele que o filho que ele iria ter ia nascer com a doença? Ele não poderia ter evitado isso? Não. Ele poderia ter evitado isso, porque o quê? Ele tem uma comunhão, uma conversa com esse religioso. E ele também tinha poder de impedir do filho nascer com a doença. Mas mesmo assim, ele não impediu, deixou a criança viver, morrer com a doença. E depois a pessoa dizer que foi o diabo e criar e dizer que né, a pessoa criar, depender da medicina para depois dizer que foi Deus que ajudou ela, né? E não foi Deus, foi as pessoas, foi os seres humanos. Depois você culpar o diabo. Não foi o diabo que me colocou essa doença. Sabendo que Deus criou o demônio, o mal. Sabendo que Deus é onisciente, sabe de tudo. Né? Sabia que ia ganhar no final dessa batalha de tudo. Ia ganhar. Ele ia mesmo ganhar. Aí qual sentido isso, gente? Você criar um Deus, o mal, para ficar culpando o resto da vida, a humanidade todinha ficar o resto da vida culpando o mal pelas tragédias, pelas coisas ruins, sabendo que não culpa quem é o mais safado. É o que tá existindo, como ele diz que existe o mal, né? O Satanás é um demônio que usa as pessoas, entra dentro das pessoas. Qual o sentido de você ficar culpando algo que tá existindo, ou você vai culpar algo que criou ele? Quando você vê um filho que nasce rebelde e que faz as coisas erradas, e quando cresce dá trabalho à mãe, você vai culpar quem? Você vai culpar quem? Você vai culpar o filho, porque ele teve aquele comportamento, o fim da história dele, não obedeceu e tudo mais, fez mal às pessoas. Você vai culpar o filho ou você vai culpar a mãe? Eu culparia a mãe, entendeu? Culparia a mãe. Porque o filho ele só faz as coisas quando ele aprende. Ele só aprende, ele só vai fazer as coisas, ele só vai aprender as coisas, ele só vai ser influenciado. Se ele não teve uma boa influência, se ninguém não teve a mãe para ensinar ele, não soube educar ele, não soube ensinar as coisas a ele, o filho vai nascer de todo jeito. O mundo vai ensinar ele. Então você vai culpar quem? Para uma mãe que não soube criar seu filho. Não foi culpa do filho que é assim, mas a mãe que não soube criar ele, né? Então, você é a mesma coisa, você culpar Deus, você tem que. Ele é o culpado disso tudo. Ele é o que ganha todas as batalhas, ele é o causador disso tudo e ele é o poderoso e é o que ganha sempre as batalhas, que ele joga com ele mesmo. Então faz sentido você colocar a culpa nele, porque foi ele que criou todas as coisas. Então ele sabia
o mal que seria causador disso tudo. E ele sabe o fim disso tudo. Então, ele criou. Então, se ele não quisesse que o mal existisse, ele não criasse o mal, né? Se ele... Como é que faz sentido você ser um Deus, você criar a doença, né? Você ser um Deus, criar doença e colocar a doença nas pessoas. Porque não foi o mal. O mal não tem poder para isso. Quem tem mais poder é Deus, lembre-se. Ele que permite, né? Ah, porque o acidente aconteceu, porque foi... Deus sabe todas as coisas. Mas, acima de tudo, não cai uma folha de uma árvore sem permissão de Deus. Então, se foi mal, tá bom, foi o mal que fez isso acontecer, o acidente acontecer. Foi o mal, coisa do mal, obra do mal. Mas quem permitiu? Porque tudo acontece por permissão de Deus. Então, se ele é o mais poderoso, então Deus permitiu. Teve uma permissão de algum Deus. Então, se ele cria a doença e ele permite que aquela doença vá para uma pessoa, entre dentro de uma pessoa, então, eu tô falando aqui no pensamento religioso, né? Então, ele que é o culpado. Ele que deu a doença para você. Não foi o mal. Não foi o Satanás. Foi ele mesmo, porque foi ele que criou. Ele que criou as doenças, ele que criou as pessoas, ele criou o mal, ele criou tudo, ele tem poder sobre tudo, sobre a morte, sobre a vida. Então ele que deu. Do mesmo jeito que ele deu a vida, ele deu a morte para aquela pessoa. Do mesmo jeito que ele deu a doença, ele tirou a doença. E por quê? Aí você se pergunta. Então foi ele que deu, porque foi ele que criou todas as coisas. Ele tem poder sobre isso, não o mal. O mal ele faz, mas ele com a permissão de Deus. Então, se você na analogia da pensamento religioso, então ele é o culpado disso tudo, ele permitiu. Então, por que as pessoas não acusam? Não pedem a Deus a cura da doença, porque foi ele que permitiu. Não, mas Deus não quer, esse Deus que ele joga com ele mesmo, ele não quer dar a cura daquela doença, daquela criança. Mas ele permite que os humanos fiquem aí, ó, anos estudando, se vire, a humanidade se vire e crie aí suas doenças, suas curas, seus estudos, a vacina, várias coisas, né? E até hoje em dia a gente tem tanta coisa que a gente não desenvolveu ainda, que a ciência trabalha ainda para ter uma solução. E Deus poderia ajudar, né? Deus poderia chegar e trazer aqui a receita de tudo para poder melhorar a humanidade. Mas não, deixa essa humanidade se virar. Eu sei que ela vai me agradecer de todos os jeitos a mim, né? Então, você que é religioso, está com a doença, tem que agradecer a Deus. Você não tem que ficar culpando o diabo. Deus sabia todas as coisas. Ele sabia que você ia chegar com essa doença, você ia ficar com essa doença. Tem que culpar ele, né? Que sentido seria isso, né? Então, eu não sei se vocês perceberam, gente. Não sei se vocês repararam nesse assunto que eu tô falando com vocês. Um assunto bem, assim, que não é possível que você não tenha raciocinado e não percebido isso. Então, é um Deus que joga com ele mesmo. Ele sabe, Deus que joga com ele mesmo. É igual você pegar uma peça de dominó, um jogo, e ficar jogando jogando com você mesmo. Entendeu? Se você que escolhe se você vai. Se você quiser acertar todos os jogos você jogando com você mesmo, você vai acertar. Se você não quiser, você vai errar. Você só vai errar jogando com você mesmo se você quiser. E no caso foi de Deus, né? Ele errou tudo isso que ele fez. A coisa mal feita que ele fez, né? Não, mas Deus é perfeito, né? Aí umas crianças nascem mais perfeitas, com mais saúde,
e outras não, né? Outras nascem com mais nascem mais bem de saúde, com melhora de vida, uma vida melhor, e outras nascem morador de rua, né? Então, uns vão ser ter mais justiça do que os outros, né? Uns vão valer mais pelo dinheiro, vai ter mais valor pelo dinheiro, pelo que tem, e outros não. Para você ver que importância que Deus, né? Um Deus pode criar essas coisas e ficar trazendo essas competições, essas separações, essas brigas, né? Por coisa que Ele mesmo criou. Brigar para depois agradecer ele, né? Agradecer ele pelas coisas. Você mata uma galinha para comer, para se alimentar, e depois de você dizer não, graças a Deus, aí a galinha precisou sofrer ali, perder seu sangue, e você dizer aí, não, foi graças a Deus. Foi graças a Deus mesmo. Foi seu Deus mesmo. Ela morreu ali, agonizante, para você morrer. Deus, ele, né? E também quando falta, foi Deus, graças a Deus também. Quando você não tem nenhuma galinha para comer dentro da sua casa, não tem uma comida para... Foi graças a Deus também. Foi culpa do seu Deus, porque foi Ele que sabia todas as coisas. Quando falta e quando não falta, foi graças a esse Deus. Não foi o mal. Não o mal que fez eu... O mal fez eu ficar nessa situação, né? Eu ficar sem comer, ficar sem casa. Não foi culpa do diabo. Foi culpa de Deus. Entendeu? Ele dá uma mansão para os líderes religiosos, pastores, e não dá a você, né? Ele vive uma vida mais justa, de carros blindados, com a conta cheia de dinheiro, 10 mil, 20 mil, 300 mil, um relógio de 400 mil, e você aí morando aí na rua, sem comer, sem ter o que comer, não sabe, e eles usando lá seu dinheiro, né? Dizendo que Deus está pedindo seu dinheiro. Foi Deus que colocou essas pessoas no mundo para poder se aproveitar de você. Não foi o demônio, não. Foi Deus, né? Então, esse foi o vídeo, gente. Eu quero que você deixe a opinião de vocês aqui nos comentários, tá certo? Um Deus que joga com Ele mesmo. Faz sentido isso? Vou deixar aqui, deixa aqui a opinião de vocês nos comentários.